pessoal, sejam bem-vindos a mais um UniFaCast, o podcast oficial do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui com o nosso quadro Café com Saberes, que é onde a gente recebe alunos, professores, extensionistas, pesquisadores envolvidos em vários projetos acadêmicos incríveis aqui no UniFA. E tudo isso enquanto você aprecia aquele cafezinho delicioso. Vamos começar. Mesmo assim, eu não sendo da área da saúde, não tem nada com isso. Inclusive, parabéns. Trabalho incrível que vocês fazem. Obrigada. Eu sei que tem muita gente na enfermagem que sonha em agir rápido, né? Então, assim, você entra ali no curso e já fica com aquela coisa assim, eu quero fazer pronto-socorro, eu quero socorrer alguém e tudo mais. Só que a gente sabe que não é só isso a enfermagem. A enfermagem tem muitas camadas. Sim, e eu acho que eu acho, né? A principal camada é o cuidar. E vocês têm um projeto muito legal, muito incrível, que é o Alegria do Cuidar. Sim. E eu gostaria, primeiramente, de que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e que, após essa apresentação, falassem um pouquinho sobre o projeto. Olhar um pouquinho de cada uma. Sim, e para a gente desenvolver essa conversa. Quem começa? Começa aí, anfitriã. Keila. Meu nome é Keila, eu sou orientadora do projeto, né? Eu sou professora docente do curso de enfermagem e eu estou nesse projeto já tem alguns anos, né? Desde o início, eu era aluna do curso de enfermagem e hoje eu sou professora e orientadora do projeto Alegria do Cuidar. Bom, meu nome é Luísa, eu sou aluna de enfermagem, estou no 7º período. E eu entrei no projeto desde que eu me conheço como aluna. E para mim é super importante, é super divertido até, né, fazer parte desse projeto. Apesar de ser um projeto super descontraído, a gente aprende muito a ser humano mesmo, sabe? Aí, além das técnicas, além dos remédios, enfim, é muito prazeroso fazer parte desse projeto. Eu sou a Nayara, agora sou aluna do 10º. E, assim, eu conheci o projeto, né, no início da faculdade mesmo, assim, eu entrei na turma de pandemia, então, no primeiro dia de aula, o Márcio já falou com a gente, apresentou a gente, falando que já tinha esse projeto, que tinha Alegria do Cuidar, só que na época a gente não ia poder por conta da pandemia, né, mas que quando a gente voltasse, ia retornar, então, assim, eu já fiquei ansiosa daí, ali, já tava em Nova Iguaçu, aí eu falei, não tá adiantando, vai me deixar ansiosa, e aí, nisso, depois, quando voltou, né, as atividades, eu fui a primeira a escrever, falei, quando vai ter? Que eu vou, eu quero e... é a melhor coisa da minha vida, gente, eu não tenho nem o que falar, porque esse projeto tem meu coração, acho que uma das maiores tristezas de você formar, acho que vai ser abandonar a Alegria do Cuidar, porque, infelizmente, é nova trajetória, mas, nossa... Tem que você ficar, eu emociono, porque tem meu coração, esse projeto é lindo demais. E é transformador também, é transformador, transforma você como pessoa e como profissional, principalmente, assim. Meninas, sejam muito bem-vindas ao UniFaCast. É uma alegria tê-las vocês aqui conosco. E como que começou, assim, como surgiu esse projeto? A Keila falou que já tá nele ali há muitos anos. E, pra você ficar, assim, nem tudo está perdido. Falando, tá mais, olha. Mesmo que apareça aqui do nada, que... O projeto Alegria do Cuidar, ele surgiu, acredito que em 2016, em 2017, quando o professor Márcio, que é o nosso atual reitor, que ele era professor do curso, ele era coordenador do curso de enfermagem, e ele foi o meu coordenador de curso, então ele trouxe o projeto Alegria do Cuidar para a instituição lá em 2016, 2017, e a gente foi uma alegria muito grande, porque a gente se vestia de palhaço, se fantasiava, e na semana da enfermagem a gente foi para o hospital levar o que a gente sempre fala, né? Porque o projeto Alegria do Cuidar, a gente não leva o medicamento que a gente aplica no paciente, a gente leva o remédio da alma, que é o amor, o carinho, o cuidado, a humanização desse cuidado com o paciente. Então, a gente dá aquela gotinha de esperança, né? Juntamente com a alegria, com as brincadeiras, com a música, dentro do ambiente hospitalar, que é um ambiente, né, de muita tristeza, né? Onde as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas. Então, a gente leva essa gotinha de esperança. Então, ele surgiu quando eu era aluna do curso de enfermagem, sempre foi um projeto de extensão.
E eu entrei para fazer parte desse projeto de extensão, que foi o Alegria do Cuidar. E quando eu retornei à casa como professora, o professor Márcio me passou o bastão, e a partir daí, então, eu passei a ser orientadora do projeto Alegria do Cuidar, com muito orgulho do projeto, né, que eu faço parte dele há muitos e muitos anos. E, e levando, né, essa alegria, esse cuidado, esse carinho, essa atenção para o nosso paciente que está hospitalizado. Então, é uma honra e uma alegria muito grande passar isso para os alunos também, né? Passar para eles que a gente, como enfermeiro e como profissionais de saúde, não é somente aquela técnica dura que a gente vai, atende o paciente, faz os procedimentos necessários. Que às vezes a gente pode sim, no momento que a gente está de plantão atendendo o paciente, cantar uma música, brincar com o nosso paciente, levar essa leveza, né, nesse ambiente, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza que ele está passando. Porque o ambiente hospitalar, ele pode sim ser um ambiente mais leve, né, onde quando a gente trata o nosso paciente pensando que ele é o amor da vida de alguém, pensando que ele está ali porque ele precisa da gente, tudo muda na vida dele, né? A gente já viveu situações incríveis onde a gente se emociona e a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente chora com o paciente. E assim, falar do projeto Alegria do Cuidar para mim é emocionante, porque a gente transforma a vida do paciente com essa alegria que a gente leva. Mas eu sempre falo isso para os nossos alunos, né? Quem é mais transformado somos nós. Porque o que a gente aprende com eles, né, meninas? É, é inexplicável. A gente não esquece, a gente vive momentos incríveis dentro do ambiente hospitalar com esses pacientes. Que a gente vai, né, no hospital escola aqui, né, da universidade, o Hospital Escola de Valença, a gente vai na maternidade, então a gente atende as crianças, os adultos, eles pedem música, pede louvor, pede tudo. Marília. Gente, eu tô muito. Às vezes eles pedem umas músicas que a gente não sabe, a gente inventa, a gente toma louvor. Não é essa música que eu pedi, mas tudo bem. É do coração, né? Roberto Carlos tá na ponta da nossa língua. Interessante, né? Porque assim, vocês nas visitas atendem pacientes de todas as faixas etárias. Então, assim, você tem que ter um repertório muito grande. Demais. Da galinha pitadinha a Roberto Carlos. Exatamente isso. E assim, qual é o top, assim, pedida? Roberto pedido. Carlos. Louvor. Louvor, a gente canta Louvor muito é louvor. muito pedido. Roberto Carlos, mais para os idosos, assim, Aham. né? Vocês levam rosa também. Não, aí A gente ainda não chegou nesse patamar. a gente vai fantasiado, né? Aham. Cada um, a gente fala que a gente não é chamado pelo nome, cada um Sim, dentro do projeto tem um apelido. é muito do né? que eu te falei, né? E aqui nos bastidores, enquanto a gente estava conversando, de que é muito engraçado como antes mesmo de tudo acontecer, nós somos transformados, nós precisamos entrar num lado que, por vezes, pela correria do dia a dia, ou pelas dificuldades da vida mesmo, a gente deixa escondida essa criança interior, né? Então, assim que a gente chega, antes da gente ter o contato com o paciente, a gente se reúne e a gente aborda. Apesar de ser um momento super de descontração, a gente precisa também ter esse momento de seriedade para que as pessoas entendam que a gente não tá lá para brincar, sabe? A gente tá lidando com o amor da vida de outras É uma pessoas. terapia, né? Exatamente. É uma terapia. E é isso, a gente, como a Keila ou a Moana falou, a gente pega Adorei. mesmo no final, antes, na verdade, um nome, um apelido, sei lá, até mesmo uma zoação mesmo. Ah, esse daqui é o carequinha, esse aqui é o fulano. Então, vocês Patati também não patatá. pros pacientes também ou somente Não, só pros pra quem integrantes. participa? Isso. Entendi. Pros voluntários Aham. também, né? E aí, a gente tem algumas regras também super legais de que a gente não pode chamar pelo nome, todo mundo é Patati. Ou se na hora esquecer, inventa outro e chama de outro e assim a gente vai. É super... Então, a gente tem a Moana, Sim. Eu era a Bravinha. a Bravinha. Ela é lembrada, ela organiza, ela me zanga. E mudou pra quê agora? Continua Bravinha. Ah, tá, Bravinha. E você? Já, vira rosinha, já, Borboletinha. borboletinha, tudo
Adorei. Só teve até chacrete, que teve uma vez que eu fui com um chapéu enorme, aí tá igual chacrete. Legal. Mas assim, é muito, muito disso mesmo, né? De você trazer uma persona ali para Sim, poder tratar, porque é o que você falou, a gente também tem nossa vida, tem nossas limitações, tem os nossos, Sim, os nossos exatamente. batalhas. Então é deixar isso de lado e levar uma terapia, né? Um cuidado em forma de De música, de né? música, De dança, de exatamente. brincadeiras. Muito, muito bacana. E como que os pacientes recepcionam isso normalmente? Então, pode falar, meninas. A gente tem Tem de perfis tudo um pouco. de Exato. paciente, né? Assim, a gente sempre buscou muito respeitar a individualidade de cada paciente, então, antes dos voluntários e dos próprios participantes em si entrarem, uma pessoa, pode ser eu, pode ser aquela, a gente fica, ou as meninas, né, ficam responsáveis por entrar na sala e apresentar primeiro o projeto. E aí a gente, é óbvio que existem casos que um só não quer. Mas ainda assim a gente respeita, então a gente faz com os outros pacientes, porque a gente também respeita a vontade deles de terem, mas é quase impossível esses pacientes que disseram não no início não quererem de novo, Não, né? Não ceder, né? Exato, exatamente. Então, a nossa abordagem consiste nisso. Primeiro a gente entra, pede permissão, e é aquilo, né? Tem paciente que tá super fechado, tem paciente que, tipo, ah, lá vem eles. Sobre a cabeça, Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Teve uma experiência que a gente teve no último também, que teve uma que não falava. A gente estava até como a gente entrou, e aí eu conversei com ela, falei, como é que você tá? Mas ela não falava. Aí daqui a pouco a gente começou a levar música, levar as coisas, aí ela pediu uma música. Quando a gente saiu tipo, apresentou tudo e saiu, a moça falou, ela não falava desde que ela internou. Eu falei, Olha. ah? Eu falei, como assim? A gente tava lá, kkkkkk, e cantando pra lá, cantando pra cá, e ela querendo mais uma música. Como assim ela não falou? Ela não falava nada, ela não conversou com ninguém desde que internou, e ela não tem acompanhante. Então, assim, nossa, quando ela falou, eu fiquei estagnada. Falei assim, como assim, gente? Ela falou comigo ali que queria música tal. Aí ela, não, mas ela não falava nem com as enfermeiras, com ninguém. Ela só ficava na dela, no canto dela. E eu falei, gente. Aí no dia virou outra pessoa. Ela falou que a moça que estava lá como acompanhante da outra paciente, ela falou, vocês transformaram o dia dela, a semana dela. Eu falei, gente, acho que uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque até Até então. arrepio. Até então era rotineiro. Tipo assim, falou comigo, a gente já tá Sim. acostumado, né? Quer tal música? E eu sou insistente, né? Sou igual criança tentada. Aí você tem certeza que você não quer? Aí quero tal música. Aí eu falei, tá, vamos tocar pra ver ela dançar. Aí, quando a gente sai, tem esse relato, eu fiquei. Eu falei, tem que ir pra outra sala, mas eu já tava tentando absorver tudo que estava acontecendo. Eu fiquei, meu Deus. E assim, é uma experiência e é um cuidado simples. Uma Sim. coisa simples. Que eu É falei, cantar, né? E aí, uma o que música. você quer ouvir? Isso. Vou cantar pra você, Exatamente. né? Ela Individualidade, né? sentiu essa conexão, né? Sentiu A essa... gente fala que um simples vontade. ato, ele transforma uma vida, Sim. né? E às vezes é isso. E tem pacientes que seguem a gente nos corredores, Aham. que a gente fala, não, a gente vai passar em outros leitos agora. Não, tá bom. Aí quando a gente olha para trás, tá cheio de pacientes atrás da gente, os que conseguem andar no hospital. É legal, gente. E assim, a gente consegue ver mesmo a transformação, É né? uma alegria mesmo. Vocês Sim. vão espalhando aquilo ali e vai pintando o corredor de colorido. Sim, Porque vai todo exatamente. mundo bem fantasiado, Fantasiado. bastante cor mesmo. Aí eu falei, gente, mas assim, a experiência é indescritível, assim, acho que não tem igual. Sim. Por mais que, por exemplo, a gente já participou de vários, né? E nunca, exatamente Nunca é isso, a mesma nunca é a coisa. mesma coisa. A gente- Pode ser no mesmo lugar, por exemplo, o Lar dos Idosos. A gente já foi mais de uma vez no Lar dos Idosos. Então, a maioria mesmo, paciência. E é totalmente diferente. É verdade. Totalmente diferente. A experiência não é igual. Tem um que eu falo, eu tô devendo um relógio pra ele até hoje. Toda vez que eu vou lá, ele não esquece dele, coloca no relógio. Mas é de mesma forma, ele. Tem dia que ele quer dançar, tem dia que ele não quer, tem dia que ele quer uma música, tem dia que ele quer outra música. Eu falei, mas você não gostava desse ritmo, gente? Aí ele, mas agora eu gosto. Então tá bom, então vamos fazer. E é muito diferente. É mesmo que sejam as mesmas pessoas, é uma experiência que não é igual. Sim. E não só para os pacientes, né? Mas tem dias e dias. Então, às vezes, tem dias que você tá tipo, caramba,
que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu nem tô pronta pra estar aqui, não tô no espírito de estar aqui. Mas é realmente transformador, assim, principalmente no lar dos idosos. Eu acho que você vê ali como a gente consegue tirar um pouco da solitude, né, que aqueles pacientes têm e trazer aquilo e se conectar com eles assim, muito impactante, de fato, sabe? A gente tem uma das regras, né, que é não chorar na frente do paciente. Eu confesso que eu quero. Ai, nossa, eu sempre, tipo assim, Tem que levar um óculos, né? um óculos de De- sol, abaixa a cabeça, sai da sala, Aí ninguém entende sai. nada. Mas é porque a gente, apesar da gente querer que esses pacientes se sensibilizem, né? A gente quer que eles não se entristeçam ou que Sim. não desperte coisas ruins, né? No sentido de que, poxa, olha, tô fazendo essa pessoa chorar, tudo mais. Então, realmente é muito difícil conter o nosso lado também humano, porque também temos as nossas feridas, também temos as nossas sensibilidades, e assim, é impossível você, como um ser humano, que trabalha na área da saúde, que compreende a gravidade da situação, não se sensibilizar com esse tipo de situação, não se sensibilizar com aquela história. Enfim, a parte é complicada. É Eu difícil. imagino. Eu sempre falo, não chora, menina. Já aprendi com o paciente, se respira. Porque assim, a gente realmente se emociona, Sim. né? E às vezes a gente não tá chorando pela tristeza de vê-lo ali, né? É o sentimento que aquele momento ele traz. Sim. Mas a gente se emociona, eu também me emociono diversas vezes. Às vezes eu saio quando eu vejo um paciente, alguém em determinada situação. E é isso, é cada situação, cada momento que a gente vive com esses pacientes e também com os colaboradores, né, do hospital. Porque às vezes, teve uma vez que a gente foi também fazer para os colaboradores, vocês se lembram? Sim. E assim, a gente acaba transformando o dia deles também, Sim. que às vezes estão na rotina do dia a dia, ali no momento estressante. Então a gente consegue tocar também todos que estão realmente à nossa volta. E a rotina hospitalar ela é muito pesada, né, também para Sim, o profissional. Sim, E tá aí naquele você ambiente. ter esse momento ali de descontração para levar um pouquinho de leveza pro dia deles, isso também é importante. Sim. Como que eles recepcionam quando vocês vão, normalmente? Na hora que a gente chega, eles falam, né? Chegaram, entrar. Vocês ainda não entraram. Eles são muito receptivos. Eles gostam muito da nossa presença ali, porque eles veem, eles conseguem visualizar a transformação que a gente tem na vida daqueles pacientes. E eu acho que é uma coisa muito genuína, sabe? Da nossa parte também, porque a gente não ensaia, a gente não realiza nenhum tipo de capacitação, é realmente despertar a criança interna de cada um. E eu acho que isso leva com que a gente tenha um olhar para aquele paciente no sentido de entender a necessidade dele, porque às vezes uma palhaçada funciona para um, mas não funciona para outro. Só que a gente está tão entregue, tão solícito a fazer aquela pessoa sorrir, que é como se fosse natural e automático a gente encontrar outras formas de fazer aquele paciente específico rir, assim, sabe? E é muito legal, sabe? Eu acho que, para além de qualquer tipo de. É claro, somos organizados e tudo mais, mas é tudo muito espontâneo. Eu acho que isso traz o projeto ser ainda mais, sabe, relevante mesmo, porque é muito natural. Natural demais. Caraca, a gente se descobre ali mesmo, Aí sabe? depois descobre vários talentos, que até então. Aham, A pessoa às verdade. vezes falava um A, quando abriu a boca, eu falei, gente, Sim. da onde você tava? Falei, que mundo você vivia? Eu nunca te vi, a gente nunca nem viu. Aí quando chega na hora, tem um vozeirão, eu falei, gente. Aham, Sim. Aí a verdade. gente ficava meio desesperado, né? Que às vezes a gente não tem um cantor principal. Eu falei, gente, Aham. quem vai cantar? E do nada aparece Mas a enfermagem tem muitos talentos, né? Eu tive ali no encerramento da semana da enfermagem, gente, que show! Tem Que show muitos que talentos. deram. Tem muitos talentos escondidos dentro dessa sala. várias assim, eu falei, gente, mas na alegria do cuidado a gente não consegue esconder, não. A gente descobre. na Bota hora. tudo pra jogo. Tem que colocar todas as emoções, sim, mostrar os não, talentos. Descobre na hora. Você vai aprender. E a gente canta, né? A gente recebe esses alunos e todos eles que fazem parte do projeto, eles sabem que eles são acolhidos e que eles sempre serão muito bem-vindos, porque é uma transformação da vida do outro e da nossa também. Sim.
E aí, assim, vocês estavam comentando comigo, né, que são 5 pessoas fixas e tem, às vezes, que vocês abrem para voluntários. Como que funciona essa questão? Vocês avisam antes? Como que tá sendo as visitas? Então, a gente vai criar agora, até desse semestre, né, um cronograma e um calendário que uma vez no mês nós vamos ir ao hospital. Então, junto com a coordenação do curso de enfermagem, a gente abre as inscrições no portal do aluno e esses alunos, eles se inscrevem via portal. Aí a gente coloca lá no portal, aparece o quantitativo de vagas que tem, o dia e o horário que vai ser a atividade. A gente se encontra, né, lá no Campus Saúde, que é aquele prédio da faculdade do lado do hospital, para a gente se arrumar, deixar todos os pertences, vestir as fantasias para que a gente vá ao hospital. Então tem todo um preparo, né? Um look, Se não sabe pintar o rosto, descobre na hora. na hora, a gente inventa. Vem cá. Chega assim, você fazer, então vambora. Mas daí, aí quando vê uma, já tá fazendo todo mundo. Legal. É verdade. E assim, é muita parceria, né? Um ajudando o outro, trabalho em equipe. sim. Eu acho que isso também é muito bacana. Isso. Que não é uma coisa individual. Às vezes, se vai só um, não dá certo. Não, Mas tem nem vai Na todo conta. mundo, você vê, né, a diferença que é. A energia. Exatamente. Eu falo que o projeto ele acaba desenvolvendo por trás dos muros, né, muitas habilidades, né, dos alunos. O conhecimento de uma vida que ali, né, tem um paciente doente que está precisando de cuidado, mas ele acaba desenvolvendo habilidades que são mais leves, né, que é o olhar para o outro, ter essa visão do paciente, do trabalho em equipe, né, do cuidado mesmo com esse paciente, esse olhar holístico. Esse olhar holístico, a gente tem bastante. A gente leva também, por exemplo, eu estou no internato. Então, às vezes, a gente que participa, a gente tem esse olhar mais atento, né? A gente consegue visualizar. Porque, assim, às vezes tá ali, tá tendo aquela rotina. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Por exemplo, às vezes é um banho. Você quer um banho com uma música? Nossa, melhorou o dia, a afeição da pessoa muda. Então, assim, a experiência que a gente tem dentro do projeto melhora como pessoa e principalmente também como profissional, porque eles observam muito, né? Os pacientes observam bastante. E aí eles falam, nossa, nunca fizeram isso? Por que nunca fizeram isso? Eu falei, não, tá tudo bem, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito mais de fato. Eu falei, eu tive uma experiência, eu tive a oportunidade de viver um projeto, então, assim, e tem outras pessoas que não tiveram, então tá tudo bem, mas aí a gente vai passando essa experiência para outras pessoas e aí isso vai mudando o cuidado também. Sim. E além de ir no hospital, a gente também vai no CAPS, né? Os nossos alunos adoram ir ao CAPS, no lar de idosos também, como as meninas já falaram, mas a gente vai também no CAPS. Faz Legal. todas as brincadeiras, musicoterapia Sim, também e eu com acho os que pacientes. esse projeto também, já que somos, né, profissionais da saúde, ele cria um vínculo com aquele paciente que, assim, melhora mesmo a adesão ao tratamento, a compreensão mesmo do diagnóstico. Então, assim, é super interessante porque realmente vai muito além de palhaçadas. Enfim. Sim. É super legal. Tem toda uma pedagogia, toda uma intenção por trás, né? Exatamente. E resultados. Sim. Porque eu acho que isso que é o principal, você ter resultados concretos, né? Sim. No tratamento, na melhora, na aceitação, no humor, Sim. na ansiedade, né? Porque pensa, você ficar internado ali Nossa, naquela ansiedade. Sim. Quando que eu vou sair? Quando que vai, né? Então, isso realmente traz muito alívio. E eu ia perguntar, você comentou em relação ao CAPS, cada lugar que vocês passam é uma forma de abordar diferente, né? Sim. E assim, o que vocês podem falar sobre isso, assim, dessa percepção que vocês têm, até mesmo na interação com os pacientes, assim, no hospital é de uma forma, no asilo é de outra. O que vocês Sim. podem contar de experiência, assim, pra gente em relação a isso? Uma diferença que tem que assim, no hospital a gente não consegue fazer muito barulho. E também a gente não bate palma, né? A gente normalmente estala o dedo. Eu nunca consigo estalar, mas a gente tá estalando. E aí, já no CAPS, a gente já tem essa liberdade de bater palma, de um som ser mais alto, ser mais leve. As brincadeiras também são mais dinâmicas, porque assim, não são pacientes acamados, né? Então, assim, a gente já está em pé, então a gente consegue puxar, fazer uma roda, fazer uma dança. É um pouco mais livre. No hospital já é um pouco mais restrito, até pelo espaço, porque tem pacientes acamados. Mas a diferença é essa. Mas de resto, não. A gente segue o roteiro, a música direitinho. Tem algumas regras que tem em um local e em outro, mas assim,
Funciona perfeitamente. Mas é só adequar mesmo ao local. Eu enxergo da mesma forma, só que com alguns pontos a mais, ou alguns pontos diferentes, tá? No hospital, a gente tem essa questão de evitar o contato, né, físico com o paciente, por várias questões, precauções de contato também, etc. Mas por exemplo, na maternidade, para mim, a minha dificuldade é encontrar um espacinho ali com as crianças. Tem gente que tem super desenvoltura e vai, não sei o quê. Eu já fico com medo de acuar aquela criança, enfim, eu sou muito medrosa. A bravinha aí, ó. Eu tenho medo. Mas no CAPES, na minha percepção, é totalmente diferente, porque eles são muito musicais, são pessoas muito toque físico, assim. Sim. Do nada você tá, vem, Dona Maria, e te abraça por trás. Fica assim, gente, o que é isso? E assim, é muito legal, porque não só naquele momento que a gente está fazendo a musicoterapia e o trabalho em si, mas a gente consegue fazer perguntas e meio que entender um pouco do contexto daquele paciente. É claro que muito raso, mas entender aquilo e se sensibilizar a partir disso, sabe? E ver como é que. Até mesmo fofoquinhas, um aqui, um não gosta desse aqui, não sei o quê. Eu acho Criam essa história. Aí a gente faz até a gente faz até a mediação, não, mas olha, não sei o quê, tal, pra ter uma boa relação muito tranquila, né? A gente consegue criar esse teatro ali, aí eles entram na onda, né? Eu tô apaixonado por ela, você deixa? Aí eles não, mas ela é uma bonita, né? Você não acha? Aí eles entram na onda junto com a gente, é muito legal. E é espontâneo, né? A gente não cria um roteiro. Sim. Como vai ser Vocês vão trabalhando com o que vai vindo, né? Sim, exato. O que vai vindo. Falo, Muito são bom. ambientes diferentes, né? É por isso que a gente fala que a abordagem é diferente, porque no hospital a gente está num ambiente infectado, a gente tem pacientes, né, que muitas das vezes não pode a gente falar muito alto, porque ele está sentindo dor, a gente não pode bater palma, então a gente respeita esse ambiente que o paciente está e o local que a gente está também, né? Então a gente tem uma abordagem um pouco mais diferenciada do que nos outros espaços. Dentro do lar de idosos no CAPS, a gente tem uma maior liberdade de sim. trabalhar. Então a gente tem o toque físico, né? A gente dança com o paciente, respeitando, claro, né, a abordagem com ele, mas a gente tem maior liberdade de trabalhar com esse paciente. E a gente Porque tem no mais hospital- dinâmicas também, né? Por exemplo, Sim. no lar dos idosos, a gente também chegou a fazer bingo. Ai, que legal. eu É, adoro. eles amam os Quem ficava prêmios. comigo sempre ganhava. Eu não. Eles adoram os prêmios. No hospital, escola, não, mas na maternidade a gente leva brinquedos, a gente doa brinquedos para as crianças. Bacana. No lar de idosos, a gente leva os brindes, os prêmios, né, para eles, que eles adoram bingo. Outro dia a gente foi, não levou o bingo, eles ficaram chateados. Eu falei, não, a gente vai voltar com o bingo, fiquem E é tranquilos. muito bom que eles lembram mesmo. Eles Sim. dizem, olha, tem uns que eles fixam. Cadê aquela pessoa? Vem. Não vai ter bingo, não? E eles ficam presente. esperando. Ficam Ficam esperando. Ai, gente, que bacana, né? E assim, vocês estão falando, eu tô super empolgada. Aquele calorzinho. Que delícia. E vocês têm alguma história, assim, ou memória que marcou vocês? Você comentou do seu relato, né? Mas sempre tem alguma coisa que marca a gente. Vocês poderiam compartilhar? A emoção, Viana, pode começar. Eu estou emocionada. Pode. Aí, Pode falar. ela já tá emocionada. Provavelmente eu vou ficar também. Aqui tem uma regra, não tem problema chorar. Aí a gente fala, "Ih, mas, então, teve duas, né? Inclusive nessa última vez que a gente foi, que pra mim foi muito marcante. Uma paciente, ela tinha CIT, então ela tava morrendo de dor. E então ela não conseguia falar, a acompanhante dela estava ali, mas eles estavam super receptivos a receber o nosso projeto, enfim. E aí, assim que a gente estava fazendo, durante a gente estava fazendo, a feição dela começou a mudar, ela começou a chorar mais de alegria, tipo, de alegria, né? Não chorar mais de dor. E aquilo ali me pegou bastante, mas um em específico também, que foi dessa última vez. Ó, eu chorei de contar para os meus pais depois, né? Juro você, chorei muito, muito, muito. Chorou muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Ela ficou tipo assim, umas 2 horas. Ainda bem que foi a última sala que a gente estava passando. Mas a gente, né, eu entrei foi nessa vez que a gente dividiu, né? E aí eu entrei
como responsável para apresentar o projeto e tudo mais. E lá, eu acho que era clínica cirúrgica. No É último clínica cirúrgica. Na clínica cirúrgica, para o pessoal entender, tem 2 alas assim. E aí o lado esquerdo estava super receptivo. E o lado direito só tinha um paciente que queria receber. O outro, que estava no outro leito, ele, tipo, o acompanhante dele estava totalmente fechado para receber aquilo, né? Mas eu fui, passei leito a leito, né? Perguntei se eles queriam, e e o acompanhante, né, perdão, ele falou que não queria. Mas eu falei assim, o senhor se importa da gente fazer com os outros? Ele, não, não, pode fazer, só não faz aqui, não sei o quê. Eu não sei se era irmão, um familiar dele, tava bem debilitado ali e tudo mais, inclusive tava até fazendo uns procedimentos. E aí a gente saiu, esperou um pouquinho pra gente, depois desse procedimento acabar, né? Pra não atrapalhar, enfim. E aí fizemos do lado esquerdo, foi um sucesso, uma maravilha. E eu tava encucado com aquele senhor. Eu falei, não vou sair daqui com esse senhor dizendo não pra mim, pelo amor de Deus. E aí, enfim, fizemos com o paciente do lado direito que queria, né, que estava super ansioso. O acompanhante dele também acho que já conhecia o nosso trabalho, estava até gravando, enfim, tirando foto. sendo super solícita, foi super legal, bacana. E aí eu cheguei pra ele e falei assim: o senhor ainda não quer que a gente cante? O senhor quer que a gente cante alguma música específica? Só que aí não foi não foi o acompanhante que respondeu, foi o paciente mesmo que estava no leito. E aí ele, canta uma música calma, e não sei o quê. A galera que tava comigo deu uma zuretada assim, não foi uma música tão calma quanto eu acho que ele tava querendo, sabe? E aí eu cheguei mais próximo do paciente, né? E eu falei assim: esse povo é meio doido, né? Eles pediram música calma e eles não cantaram música calma do jeito que o senhor queria, não foi? Fala a verdade. Aí ele né? E aí me veio muito forte no coração, não só por ele ser de idade, mas Roberto Carlos. Ó, já vou começar. E aí, eu falei assim: o senhor gosta de Roberto Carlos? Aí ele, gosto, gosto. Aí eu só conheço aquela, né? Eu tenho tanto. E aí puxei e ele foi super receptivo àquela música, cantou junto, que ele não tava nem conseguindo falar, mas ele cantou. E o acompanhante, que tava super resistente, tava super coisa assim, pediu uma música. Aí eu falei, eu pensei, né? Eu sabia, eu sabia. E aí ele falou assim, ele tava já meio emocionado, né? E aí ele foi e falou assim: você sabe mistérios do Roberto Carlos? Aí eu falei assim: não sei, mas a gente vai descobrir agora. Faço questão de cantar uma música pro senhor. Aí, no que a música começou a tocar, que a gente colocou baixinho, né? A gente ficou enrolado. Nossa, demais! Nossa, foi ótimo. E esse paciente começou a chorar copiosamente. E aquilo ali me pegou muito. E aí eu sem querer quebrei as regras e abracei ele. Já sabia que não tinha nenhuma precaução de contato, enfim, era o acompanhante. Eu abracei instintivamente, aquele paciente chorava copiosamente, não sei o que, e eu não conseguia mais. Mas o ponto que me pegou foi quando ele começou a explicar o porquê que ele estava chorando. A esposa dele faleceu há um tempo. E. Ai, gente. Não é comigo estranho. A esposa dele faleceu. E desde que a esposa dele faleceu, que foi a última música que ele ouviu, e desde então ele não ouviu mais música. Então pensar que ele escutou música de novo, daquele jeito, daquela forma, quando ele menos esperava, assim, pra mim me pegou em partes que eu nem imaginava. E sei lá, me veio também esse amor puro, né? Apesar dele já não ter mais a mulher dele, essa lealdade, essa fidelidade, esse respeito, esse carinho, sabe? Nossa, me pegou em camadas, assim, que eu abracei o senhor e eu já fui logo saindo. Chorava. Falei assim, eu quero alguém que me ame desse tanto, sabe? Eu quero alguém que faça isso por mim. E eu achei muito legal, sabe? Foi muito genuíno. Essas histórias que foram uma das que me marcaram, mas essa em específico me pegou demais. Eu fiquei sem falar. Eu tô chorando. Segura aqui. Mas, gente, próximo. Deixa eu pegar um lencinho. Eu falo, são situações que a gente vive que marcam a gente para uma vida toda, né? Eu vivi uma situação que foi na maternidade,
com uma mãe e um bebê que estava internado. Ele era a coisa mais linda desse mundo. Nunca mais vou esquecer aquele rostinho, aquela bochecha. E ela falou: eu já perdi as minhas esperanças. E na época eu era aluna ainda. Eu já perdi minhas esperanças, eu já estou há muito tempo aqui com ele. E a gente não sabe o que que tem, o que que tá acontecendo. Aí a gente, que música que você quer? Aí ela, canta um louvor. E na hora que a gente foi cantar o louvor, o bebê esticou os braços pra mim e eu falei, não tem como eu não pegá-lo no meu colo nesse momento. E eu peguei ele e eu cantava e ao mesmo tempo eu estava adorando, né, e ali pedindo a Deus para que desse força para aquela mãe e que aquele bebê saísse dali, né, com saúde, bem. E todo mundo foi embora e eu não conseguia sair da sala e nem entregar o bebê, porque ele não queria me largar. E eu falei para ela, você dá ele para mim? Você dá que eu cuido. E assim, foi o que mais me marcou. Porque naquele momento que ela pediu um louvor, que ela começou, ele esticou os braços para mim e todo mundo acabou quebrando as regras, porque foi o pessoal abraçar ela, acolher ela. E a gente viu que aquele momento que a gente estava ali cantando, a gente estava levando a esperança para aquela mãe que tudo aquilo realmente ia passar, que tudo ia ficar bem. Aí depois eu entreguei o bebê para ela, falei: "Se você quiser dar ele para mim depois, tá tudo certo". Mas o que me marcou foi ele pedindo o meu colo naquele momento e depois eu fiquei ali com ela. O pessoal foi embora para os outros leitos, eu fiquei muito tempo ali com ela, ele me explicando a situação de saúde do filho, e ela me dizer que a gente ter entrado naquele dia, naquele momento, naquele quarto, né, naquele leito do hospital, trouxe a esperança que ela já tinha perdido. Aquilo me mostrou porque o projeto ele existe, né, e ele existe realmente para transformar, não só os nossos pacientes, mas ele transforma a gente também, Sim. né, porque a gente consegue ter essa percepção e eu me emociono junto com a Luísa, porque a gente consegue realmente transformar a esperança daquele paciente, sabe, que às vezes ele tá ali hospitalizado e a gente acredita que quando a gente tá muito mal internado, aquilo parece ser o fim, mas não é, né, pode ser o começo de muitas coisas que ainda estão por vir na nossa vida. Então são histórias e situações. Nesse dia que a Luísa estava chorando muito, eu falei: "Luísa, para de chorar que eu vou chorar também". E a gente todo mundo se emocionou, né, porque ele realmente estava sem ouvir música todo aquele tempo e era aniversário de morte dela, eu acho, ou de casamento dos Essa 2. parte eu já estava lá fora. Já. Então, assim, marcou muita gente, ele ficou emocionado, ele ficou chorando por um bom tempo e a gente ali do lado dele, então a gente é transformado, né, é um Sim. sentimento, assim, muito genuíno, E é contagiante, realmente. né? E se você ver, a gente estava ali fazendo para o paciente, mas acho que no final das contas, quem também muito precisa é o acompanhante nesse suporte Sim. emocional, nesse. Enfim, pô, maneiraço. Né? Tenho. Ai, gente. Ai, gente, falar desse projeto, a gente ri, a gente chora, né, e Você quer compartilhar mais Não, alguma coisa emocionante pra gente? Pra não chorar, eu falo. Gente, eu nunca chorei lá, porque eu só choro quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, bate, a gente começa a assimilar tudo que aconteceu. Porque eu sou muito intensa, então eu vou vivendo tudo. Depois, quando a gente chega em quando casa, chega, a gente sabe que ela chegou, vai exatamente aí, ó. Aí, então, quando eu chego em casa, eu começo a absorver tudo que eu vivi. Eu falei, gente, eu consigo ver felicidade, assim. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata. Porque, assim, eu falo, desde que eu não tinha escolhido a enfermagem de primeira, né? Então, assim, quando eu entrei com outro olhar e viver a enfermagem, para mim, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Não, assim, não falando em questão de profissão, mas pessoal. Me transformou muito. Eu sou uma pessoa, eu sou muito alegre, sou muito secretária. Mas eu também sou muito fechada e não sou muito carinhosa, não. Mas depois que eu entrei, eu falei, gente, é aqui, eu não sou muito toque físico, mas tem dia que quer abraçar, abraça, quer conversar, vamos falar. Você quer o quê? O que que você quer fazer? Então, assim, me mudou assim, a minha vida completamente, assim, em todos os sentidos, em todas as áreas, e principalmente esse projeto, assim. Então, toda vez que a gente tem, não tem como sair dali sem uma experiência. Assim, por mais, por exemplo, são 30 alunos, são 15 alunos, aí a quantidade de aluno é muito maior do que a de paciente. Não tem como, pelo menos 29 sair dali com uma experiência. Porque vai conversando dali, vai conversando daqui, aí o paciente tem um que cisma com um, aí
Ó, ela dança pra caramba, hein, você viu? Aí, vira e mexe, assim, sabe? Então, é surreal, assim. Uma experiência que me marcou também foi no lar de idosos que eu tive uma vez. Tava não, assim, chega num período, né, acho que o quinto, assim, a gente já começa a se questionar se a gente tá no lugar certo. Sim. Aí eu falei, gente, será que eu tô no lugar certo? Ele me questionou, falei, gente, acho que eu vou trancar, eu vou embora, que eu não sou daqui. Falei, eu vou embora, eu vou morar com a mãe de novo, eu não quero mais, porque eu tô achando que eu não tô me encaixando. E aí, nesse dia, teve a alegria de cuidar lá na lar de idosos, e uma senhorinha já tem 100 e poucos anos. E assim, eu não tinha contado pra ninguém, né? Só penso alto assim. Aí ela olhou pra mim, ela, você não vai desistir, não, né? Falei, desistir de quê, minha filha? Vai desistir de quê? Ela, não desiste, não. Esse projeto é tão bonito, vocês trazem alegria pra gente. Tem gente aqui que nem família tem. Aí eu falei, falei, calma, moça, falei assim, você me quebra ela. Não, eu tô falando sério, você não desiste, não. Aí ela falou, a alegria que você tem, a alegria que vocês dão pra gente, transforma a vida das pessoas. Eu fiquei, tá, amor, mas eu falei, mas se continuar falando assim, eu não posso. Aí ela, não, mas é segredo nosso, de vó pra neta. Eu falei, você não me adota como vó, não, que eu pego de vez, hein? Aí ela ficou, não, mas é verdade. Senti no meu coração estar pra você, que você não desistir. Aí eu fiquei assim, tá bom, pode deixar. Mas você vai aparecer mais vezes. E aí a gente apareceu lá, outra vez lá, você não desistiu, né? Eu falei, não, agora não. Gente, que coisa, né? É Olha o incrível. sinal aí, né? Aham. É, eu tô aqui com a minha. E assim, a gente se transforma, né? Eu acho que é muito importante a gente ter certas vivências em estágio, em projetos, porque isso molda a gente como profissional. Então, assim, vocês vivenciando isso, tendo esse olhar cuidadoso, atencioso, holístico, cara, isso só tem a agregar para vocês no futuro. Total. Só agregar como profissional, como ser humano, como uma pessoa que você entende que, assim, tem o problema de saúde, mas tem um problema da alma, tem um Sim. problema ali da cotidiana. Às vezes a pessoa quer só um sorriso. Sim. E vocês contando essas histórias, eu fico lembrando se a minha avó passou por muito tempo no hospital antes de vir a falecer. E minha avó sempre foi uma pessoa muito alegre, sabe? Então, assim, ela tomava todo dia, mais de uma vez, injeção aqui. Então, era uma situação que ela sofreu bastante, coitadinha. E sempre ela tava ali sorrindo. Então, eu fico pensando, minha avó, vocês falam, gente, a minha avó era a alegria do cuidado das enfermeiras. Porque ela chegava, ela brincava, ela falava e mexia com todo mundo e todo mundo gostava dela. Eu pensava, dona Ângela, não sei o quê. E aí ela chegava, brincava, eu ficava assim, gente, como que é importante, né? Porque às vezes até a pessoa que tá cuidando não tá muito bem, num dia muito legal. E você ter uma recepção, tanto do profissional quanto do aluno, ou de um paciente que te leva alguma coisa, te aquece o coração, isso te motiva para o resto do plantão, te motiva para o resto do dia, para o resto do mês, Sim. né? E você, no seu caso, querendo desistir ali na dúvida, não querendo desistir, né? Tava na dúvida, estava certo ou errado. Veio a pessoa e te motivou. Exatamente. Né? Tipo assim, eu falei, gente, será que eu tô no lugar certo? Eu falei, não tô encaixando, tô sentindo que eu não tô encaixando. Eu acho que todo mundo na faculdade, né, no decorrer da faculdade, tem essa questão, porque você cuidar da vida de outra pessoa é uma responsabilidade muito grande. É muito grande, exige muito de você. Aí eu falei, gente, será que eu tô no lugar certo? Eu falei, já era um curso que assim, eu nem imaginava fazer, né? Aí eu falei, gente, não é possível. E aí quando... E assim, eu falo por alto, né? Então, deixei arder. Aí quando chegou lá, ela falou, eu fiquei, ué, como assim, gente? E ela já é uma senhorinha centenária, assim, ela já tinha, se não me engano, 102 anos. Eu falei, gente, mas você tá vivendo bem, né, amiga? Eu vou ficar para ver você. Aí ela contando as histórias da vida dela, da família dela. E aí, sim, eu vejo muita diferença também, por exemplo, do Rio para cá, né? Asilo aqui, por exemplo. Eu vejo que a maioria de alguns ali, né, querem estar ali. Né? Por exemplo, eu sou de Nova Iguaçu, já fui em asilos de Nova Iguaçu, que não queriam estar ali, são histórias totalmente diferentes. E levar esse projeto para um local assim, que às vezes está longe da família, é transformador demais. Então, assim, ela, por mais que ela quisesse estar ali, ela falou, nossa, minha filha ama tal música, aí vocês tocaram a música que minha filha gostava. Então, assim, é muito diferente. Assim, é transformador demais, não tem como. Você sairia mesmo. Só vivendo, né? Só vivendo para saber. Descrever, assim, não tem como descrever.
Olha, mas assim, vocês contando e compartilhando, eu sinto aqui, sabe? Eu venho sentindo o calorzinho, as emoções. Sim. Realmente deve ser muito incrível participar disso. E eu acho que é muito legal, eu tô falando muito legal toda hora, né? Mas é muito bacana também o incentivo que a faculdade dá pra gente em relação a isso, sabe? A visibilidade que a faculdade traz pro nosso projeto, na Semana da Enfermagem, principalmente. Eu acho que realmente o intuito é tocar os alunos, sabe? E tanto que hoje em dia, né, a gente estava até conversando sobre que a gente pretende que esse projeto continue, que ele permaneça. Então, eu já estou no 7º, a Nayara está para formar, e aí a gente está se preparando para capacitar emocionalmente, né? Não daquela forma toda artística, vamos assim dizer, para que essas pessoas consigam conduzir esse projeto da melhor maneira possível, sabe? Então, a gente encontrou 5 alunos, eu acho que foi 5 ou 4? Foram 4. 4 alunos, né? Que eles são super jovens também, no começo da faculdade, que conheceram e que tiveram uma participação ativa na Semana da Enfermagem, né? Então, saber que a faculdade disponibiliza essa visualização, essa importância para esse projeto, para a gente também é muito importante, sabe? Porque realmente as pessoas, os alunos, ali percebem que esse projeto realmente transforma. É impossível você sair de lá e falar assim, ai, perdi meu tempo, não serviu para nada. É impossível, juro pra você. Não tem como. E Não tem como aí, passar pela enfermagem sem passar pela alegria do cuidar. exatamente isso. Assim, é uma oportunidade muito única, porque se a gente pega outras faculdades para ver o incentivo, o apoio que a gente tem, assim, não é visto. Exatamente. Não é Diferente visto. demais. Mas é Uma muito bom. coisa bacana, né, que o Unifá tem é isso. É de apoiar, dar incentivo. Incentivo a e pesquisa, a extensão, Exatamente. né? A todas essas dar atividades. suporte, né, dar oportunidades. Dá pra- esse retorno social, né? Exatamente. Dá esse retorno social, é muito E é um importante. trabalho, assim, muito, muito, muito bonito. Sim. Eu, assim, estou encantada. Encantada por vocês, encantada pelo trabalho, encantada pelas histórias que vocês compartilharam. Por mais histórias que vocês poderiam estar compartilhando aqui, eu tenho certeza que tem muita coisa boa. E eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem pra gente, para os alunos, para quem, assim, às vezes acha que não tem, né, o feeling, o jeito. Vamos lá, vamos dar um incentivo para. Porque eu acho que é importante todo mundo ter essa experiência, né? Não, isso de fato. Mas assim, eu até tem uma coisa que eu ia falar aqui, às vezes tem paciência, ó, tem alunos que chegam muito tímidos. E aí tem que ter alguém que, por exemplo, normalmente sempre tem um que é muito serelepe e outro é muito tímido. Aí o serelepe incentiva isso no tímido. Teve uma vez que aquilo falou, agita lá. Bota a calma, Aí eu falei, vambora, gente, vambora, ó. Felicidade, alegria. Mas eu não sei cantar, eu também não sei, menina. Então, assim, eu e Tutu e eu, a gente sabe dançar? Sempre. Então é isso, funciona. Então, às vezes é só um incentivozinho, minha filha, que é um empurrão que funciona. Começa a gangrenar, que a gangrena não. A engrenar ali. Pelo amor de Deus. A enfermeira, meu Deus. Não tô podendo. E aí acaba que funciona. Juntando as peças ali começa a funcionar. E aí, por mais que seja tímido, eu acho que vendo do jeito que é. Porque às vezes a gente tem habilidades que nós temos dentro da gente, que a gente guarda, e às vezes a gente só precisa de uma pessoa que desperte ele. Então, eu sou tímido, eu não sou muito de falar, vem assim mesmo. Porque pode ter certeza que vai ter um que vai despertar esse lado que você não demonstra para ninguém, ou não tem costume de demonstrar. Esse projeto em si também vai fazer com que esse lado aflore, de certa forma. Então, eu acho que o primeiro passo é tomar uma atitude e tentar participar desse projeto. Não tem outra escolha, assim. Pode falar. É você primeiro, deixa ela. Eu falo, né, que a universidade ela dá uma oportunidade, né, da gente conhecer que a faculdade ela é extramuro. Tem muitas coisas que não é só sala de aula que a gente aprende. A gente trabalha habilidades que estão muito além do que a gente imagina, né? Então, participar de projetos de pesquisa, participar de projetos de extensão. Eu tenho muito orgulho de hoje, né,
ter sido aluna do Unifaa e hoje ser professora e estar tocando esse projeto que o professor Márcio deu o início, né, dele. E a gente fala, vem professor, vamos participar. E quando ele pode, a gente participa. Ele sentem muita saudade dele no projeto também. Mas uma frase que marca a minha vida universitária, que marcou e marca a minha vida hoje, é uma frase que o professor Márcio, ele sempre fala pra gente, né? Desde lá do início, eu nunca me esqueço, desde 2016, ele sempre falou com a minha turma, sempre falou com todos os alunos. E eu acho que é uma frase que marca também a alegria do cuidar. Que é mais que ser importante, é se fazer importante na vida de alguém. E assim, com esse projeto a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue mostrar que com amor, com carinho, com cuidado, atenção, a humanização desse cuidado, esse olhar que a gente tem para o paciente, a gente consegue transformar a vida dele naquele momento, muitas das vezes, delicado que ele tá vivendo. Então, eu acho que é a frase que marca a minha trajetória, né, acadêmica como aluna, que eu fui aluna do Unifaa, e a minha vida pessoal, né? E também trabalhar isso com os meus alunos, porque é a transformação mesmo, e a gente inspirar outras pessoas, é a gente cuidar, é a gente ter esse olhar diferente para o próximo. Porque é não chegar no leito, eu vou me tornar enfermeira, vou me formar, vou fazer a medicação, vou dar o tratamento que o paciente precisa. Não, muitas das vezes ele está ali, ele não precisa somente daquele remédio, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, às vezes ele só precisa ser ouvido. E não é nada além daquilo. Então é isso, é transformar mesmo a vida das pessoas e transformando a vida de outras pessoas, a gente acaba sendo transformado também. Muito bom. Já vai. Mas um recado para os alunos, né? Como você falou, eu acho que assim, pegando um pouquinho de que de tudo que as meninas falaram, né? Primeira coisa é a gente ter atitude, porque eu sei que a gente tem muito medo do novo, é normal, né? De medo de encarar mesmo os nossos desconfortos, porque, como eu também havia falado, com as pessoas que eu não conheço, num lugar que eu não conheço, eu sou uma pessoa tímida, mas é que a gente aprenda também essa armadura profissional, no sentido de que, independente do que a gente está passando, como profissional da saúde, sabe, a gente tem que descartar, na verdade, não descartar, mas engavetar, vamos assim dizer, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas frustrações, para estar se entregando para a vida, para o amor de uma outra pessoa, né? E então, é assim. O outro recado que eu dou é: aproveitem as oportunidades que a faculdade oferece, sabe? É aqui que você vai se desenvolver, não é lá no hospital, não é só saber fazer, não é só pegar um diploma que você tá aqui, sabe? É realmente você se fazer importante. É... E assim, é isso, gente. Aproveitem cada segundo, aproveitem todas as oportunidades que a faculdade oferece, o suporte. E não tenham dúvidas que vocês estão no lugar certo. Eu tenho certeza que a Nayara está no lugar certo. E a gente se encontra, né, na profissão em si. E o tempo vai mostrando pra gente, né? Mas que a gente nunca deixe esse nosso lado humano, esse nosso lado sensível, sabe? Esse nosso lado empático, porque realmente isso tá em falta hoje em dia, sabe? Tá tudo muito robotizado, tá tudo muito corrido. Exatamente. Então, assim, sejam humanos, é só isso que eu acho que. Só isso, tá? Bateu a dúvida, nos procure. Exatamente, exatamente. Porque a gente está aqui para apoiar, para acolher, para conversar, porque é normal, né, acontecer isso durante a graduação, quando a gente tem que tomar decisões importantes na nossa vida, Sim. né? Às vezes a gente bate a dúvida, meu Deus, será que é isso que eu quero para mim? E às vezes a resposta, ela tá lá dentro de você. Você só precisa encontrar. Então, a gente tem diversas atividades, a gente tem diversos projetos. E a gente está aqui também para apoiar os alunos, para acolher, para entender, né? E fazer dar certo. Porque no final sempre dá certo. Exatamente. A gente fica doido Deu certo, porque ainda não chegou, né? Com certeza. Exatamente. Meninas, que papo gostoso. Adorei conhecer vocês, adorei conhecer o projeto. Eu quero agradecer muito pela presença, pela alegria que você trouxe, que vocês trouxeram pra gente hoje.
Deixo aberto aqui se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Agradecer mesmo a oportunidade, né, de falar sobre o projeto, de estar aqui com você, e de mostrar, né, para as pessoas e para os nossos alunos, falar um pouquinho do nosso projeto, porque conhecer, a gente conhece vivendo, né, e Exatamente. convidar a todos os alunos. A gente tem outros alunos de outros cursos que ficam, deixa eu pagar. E a gente deixa. Se um dia acontecer, podem me chamar. A gente está aberto, né, a receber as pessoas, o público, né, que queira participar. É um projeto do curso de enfermagem, mas hoje tem os cursos da saúde que às vezes participam com a gente de algumas atividades também. Então, a gente sempre está aí, né, para acolher e receber, para levar alegria. E a gente espera conhecer um rostinho diferente, né? Para estar junto com a gente. Muito bom. Antes de finalizar, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês e com o nosso Ai, meu Deus do céu. Nada comprometedor. Assim, para a pessoa que chegou até o final do episódio, vamos combinar uma palavra-chave para eles comentarem no Spotify, no Instagram. Aí, tipo assim, pra gente saber que eles ficaram até o final com a gente. Tá. Qual palavra a gente pode falar? Humanização? Eu pensei em já falei, mas Humanização. Então, ó, você ficou aqui com a gente até o final, comenta aí humanização, bota um coraçãozinho e curta, compartilhe, conheça o projeto. Eu quero também pedir para vocês deixarem as redes sociais, como é que faz para entrar em contato com vocês, para deixar os canais de comunicação. Hoje o projeto ele tem um Instagram, né, que é uma conta que eu fico ali organizando, que é Projeto Alegria do Cuidar, e na identificação tem, que é um projeto de extensão do Centro Universitário de Valença, né, da Faculdade de Enfermagem. Então a gente tem o nosso Instagram. Aí qual que é o arroba? acho que é arroba Deixa eu dar uma... cuidar. Isso aí. Arroba Proex, underline, Alegria do Cuidar. Isso. A gente segue lá a página deles. Deixa lá, eu fiquei sabendo que tem uns vídeos lá de dancinha. Fiquei sabendo que foi sucesso. Foi, meninas, foi sucesso demais. Eu, mais uma vez, assim, agradecer. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada por compartilhar esse projeto maravilhoso e por fazer, né? É importante que faça. Porque, com certeza, vocês impactam muitas vidas de muitas formas que, às vezes, a gente nem imagina. E, assim, é muito importante que seja feito. É muito importante que seja acolhido. E... vou encerrar aqui. Esse é o nosso curso de enfermagem, nota 5 no MEC. Olha, não seria possível se não fosse aos professores, aos alunos, ao Império, à instituição. Então, assim, parabéns, porque o mérito é totalmente de vocês. Por ter conquistado essa nota de excelência. Excelência. E eu tenho certeza que serão excelentes profissionais também. E eu acho que a primeira coisa é isso, é humanizar. Sim, com certeza. Se você tem isso já na cabeça, você já tem mais da metade. Porque a técnica a gente aprende, né? A técnica a gente estuda, a gente aperfeiçoa. Mas o humanizar é mais difícil de despertar. É genuíno. É verdade. Exatamente. Então, assim, parabéns pelo projeto. Obrigada. Se um dia tiver vaga lá pra galera de humanas, Pode vir com a gente. Vai ser um prazer poder vivenciar um pouco disso com vocês. Tô muito feliz, de coração. E, galera, encerrando aqui o nosso Café com Saberes, emocionadas, inspiradas e com o coração transbordando alegria. Espero que vocês aí também estejam assim. E até a próxima quinta-feira, com mais um episódio do UniFaCast, o podcast oficial do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro.